Você já teve a oportunidade de ler toda a Bíblia? Não? Então, eu convido você a estar comigo lendo a Bíblia toda, mas de forma diferente, em ordem cronológica. Se você quiser, vamos começar no link aqui embaixo na descrição. Está a playlist, desde o primeiro vídeo até este que você está assistindo. Hoje nós vamos ler Eclesiastes capítulo 8, mas tudo começa em Gênesis. Então, se você assim o quiser, começa, Desde o princípio, vamos ler, eu não sei quanto tempo vai durar, eu imaginava que era 1 ano e meio, mas nós ainda estamos no reinado do rei Salomão. Então, eu acredito que vai durar uns 2 anos, provavelmente, vamos ver, Mas, se você assim o desejar, vai ser excelente, porque nós não estamos com pressa, eu não estou com pressa, nós vamos ler calmamente, meditar na palavra de Deus. Tem muita coisa que eu poderia comentar, é verdade, mas para o vídeo também não ficar muito longo, eu deixo que você ponha nos comentários também, Mas o essencial de toda a palavra, eu acredito que está sendo passado. E o principal é que nós temos que colocar nossa vida nas mãos do nosso Senhor Jesus. Vamos, antes de tudo, pedir que Deus dirija-nos e fale conosco pela sua palavra? Então, meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a compreensão da tua palavra. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão para que possamos ouvir a tua voz. Amém. Eclesiastes capítulo 8, versículo 1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei e isto em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo, porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Então, ele está falando sobre a autoridade, Seja ela quem for, ela tem essa autoridade, ela tem esse poder porque foi dado a ele. Lembra? O Senhor Jesus estava sendo julgado naquela ocasião por Herodes, e naquela ocasião ele falou que ele tinha aquela autoridade porque foi dada por Deus para ele. No 7. Porque não sabes o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também há licença nesta peleja, nem tampouco impiedade livrará os ímpios. O comentário daqui diz domínio sobre o espírito. Pessoas que possuem prestígio e autoridade pensam que podem controlar tudo ao seu redor. Mas seu poder é tão limitado que nem mesmo conseguem dominar o próprio fôlego de vida. O único que tem domínio sobre tudo e todos é o Senhor eterno. Ele governa de forma absoluta sobre o tempo, sobre os fenômenos naturais e sobre a morte. Ao homem não está concedido o controle nem mesmo da sua última respiração. Por isso, o que realmente importa é obedecermos à palavra de Deus, a fim de escaparmos da morte eterna. Dessa forma, se temos a certeza de que a eternidade será de paz e regozijo com o Altíssimo, pouco importa o dia e a maneira como findará a nossa vida na terra. De fato, o mais importante é o destino dela, não como nós vamos sair dela, E aí, seguindo para o 9. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para a desgraça sua. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade. Em quem assim fizeram, também isso é vaidade, porque não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. O comentário diz assim, não se executa logo. Muitos permanecem no pecado porque ainda não viram as consequências dos seus atos errados.
Acreditam que o Eterno está fazendo vistas grossas às suas atitudes que, a seu ver, são insignificantes. Com isso, pensam que são espertos, mas na realidade estão expondo a própria vida à ruína. O perverso pode continuar nos seus caminhos tortuosos, o corrupto pode governar como se não houvesse leis, e o injusto pode oprimir o humilde, mas um dia todos receberão a retribuição dos seus atos. A justiça divina pode parecer demorada, mas jamais deixará de acontecer. Por isso que a confiança na justiça de Deus, ela é a mais plena, a mais segura e a mais certa. 12. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. O comentário diz: bem sucede aos que temem a Deus, ainda que a justiça sobre o pecador pareça tardia, e os seus dias aqui na terra sejam de impunidade e êxito, ele irá colher os frutos das suas más ações. Isso significa que o ímpio não prevalecerá em sua impiedade, não será poupado, e como a sombra não subsistirá. Já os que temem a Deus serão guardados e não perecerão no dia mau. Seguindo para o 14, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois há quem nem de dia nem de noite vê o sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Então, o rei Salomão, ele escreve coisas das quais ele vivia no seu dia a dia, né? Por isso que as palavras dele parecem ser tão contemporâneas, né? Encaixa-se perfeitamente nos dias de hoje, porque na verdade o ser humano pode ter se modernizado na tecnologia, em vários avanços, mas a sua natureza humana continua a mesma. Eclesiastes 9. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim, ao bom como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Então, ele está dizendo uma coisa muito verdadeira, né? O sol nasce para todo mundo, né? O dia mau, o dia bom, vem para todo mundo. Mas normalmente a pessoa ela começa a olhar que a grama do vizinho é mais verde do que a dela. Então ela deixa de ser grata pelo que tem para ficar querendo o que é dos outros. Por isso que o ser humano pensa que a vida dos outros é melhor do que a dele, porque ele compara. O ser humano tem esse erro, né? Fazer comparações, querer comparar ele com a outra pessoa. E isso afunda o relacionamento, afunda a sua vida, faz você entrar em depressão. Por isso que você tem que olhar para você mesmo e ser grato. A gratidão, ela é a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo. Seguindo agora o 3, né? Este é o mal que há entre tudo, quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e que há desvários no seu coração enquanto vivem, e depois se vão os mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa.
mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja se pereceram e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A pessoa que ela guarda uma mágoa contra alguém, seja ela quem for, ela insiste naquilo, né? Ela fala, eu guardo essa mágoa, eu sou magoado, sou ferido porque o fulano fez isso, o ciclano fez aquilo outro, então eu guardo isso dentro de mim, mas o perdão, ele não diz respeito a você inocentar aquela pessoa ou tirar o fardo do que ela fez. Pelo contrário, diz respeito a você ficar livre desse sentimento. Porque, como ele diz, né, a pessoa morre e leva a inveja, leva o ódio, leva a mágoa para a sepultura, mas do que valeu a pena? E quantas pessoas morrem porque carregam esse sentimento dentro delas, né? Porque esse sentimento de ódio, mágoa, essas coisas fazem com que a pessoa adoeça. E quantas perderam a vida carregando essa mágoa, insistindo nela e não perdoaram, né? No 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. O comentário, que vai do 2 ao 7, diz, o pregador se põe a falar novamente dos prazeres do sofrimento e da fugacidade da vida para todos os homens. Embora justos e injustos passem pelos mesmos problemas, é na vida eterna que haverá maior contraste entre eles. O Altíssimo, juiz de toda a terra, fará a distinção entre um e outro e ainda dará ao justo o prazer de desfrutar plenamente de todos os privilégios do reino dos céus. Por outro lado, os perversos estão reservados à condenação e sofrimento perpétuo. Lembra do rico e Lázaro? Muito bem, o rico teve uma vida regalada a vida inteira, ele nunca teve falta de nada. O Lázaro, pelo contrário, né? Ele foi aquele pobre lançado à porta do rico e morreu ali, né, na miséria, a vida horrível. Ambos tiveram a morte no mesmo dia, mas houve uma diferença depois, né? A vida eterna de ambos foram separadas. Então, enquanto Lázaro, mesmo que naquela miséria ele se apegou a Deus, o rico não tinha tempo para Deus. No 8, em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O comentário diz, veste e unção. No Antigo Testamento, as vestes brancas estavam diretamente associadas às vestes sacerdotais. A cor branca remetia à conduta moral e espiritual justa do sacerdote. A conservação da alvura representava a sua pureza e santidade no pensar, andar, falar e agir. Com o sacrifício do Senhor Jesus, todos aqueles que lhe obedecem e lhe servem são considerados sacerdotes, pois assumiram a responsabilidade de se trajar espiritualmente com vestimentas de retidão e santidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. Continuando o comentário do bispo, assim, sobre a sua cabeça carrega o óleo da unção, que é a plenitude do Espírito Santo, e a sua maneira de agir, de acordo com os ensinamentos do Filho de Deus, proporciona temor, fé e testemunho aos demais. A recomendação, em todo o tempo, é enfatizada, pois aqueles que almejam a salvação zelam por suas vestes e por sua unção, não apenas por um tempo, mas sempre, de forma ininterrupta e vigilante. Essa vigilância contribuirá para a sua entrada nas bodas do Cordeiro. Marcos 13, 33 diz assim, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Apocalipse 19, 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. A esposa do Cordeiro, naturalmente, é a sua igreja, somos nós, que temos que estar pronto. Então, esse versículo eu acho ele muito importante, né? Em todo o tempo, sejam alvas as suas roupas, né? Não as roupas que vestimos, né, fisicamente, mas as roupas espirituais que estamos trajando. E nunca lhe falte óleo sobre a sua cabeça. Havia uma igreja que Deus falou assim, você é pobre, cega e nu. Quer dizer,
ela estava vestida, né? Aquelas pessoas andavam vestidas, inclusive aquela cidade, acho que Esmirna, alguma coisa assim. Ela era fabricante de tecidos. Então, aquele lugar onde se fabricava tecidos, havia os melhores tecidos, aquelas pessoas que moravam ali, elas eram consideradas perante Deus como cegas e nuas, né? Porque a nudez diz a vergonha, né? Então, quando nós, em todo o tempo, sejam alvos as suas vestes, quer dizer, nós estamos vestidos, nós estamos tapados. Lembra de Adão e Eva, quando pecaram, logo sentiram vergonha, porque eles perceberam sua nudez, então eles pegaram folhas e taparam. Assim somos nós, quando estamos em pecado, estamos com vergonha, né? Vamos orar, não temos essa certeza se realmente Deus vai nos ouvir, porque o pecado nos esconde, o pecado nos deixa envergonhado. Mas ele fala, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Poderia também dizer que não falte a humildade de você reconhecer os seus erros e se voltar para Deus. E claro, o Espírito Santo é essa força de Deus em nós, que nos dá essa capacidade de seguir em frente. 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Muito forte. Quer dizer, eu sou casado, né? Eu casei em 2006. Então, até o presente momento, eu gozo do meu casamento com a minha esposa, né? E pretendo seguir isso até o final das nossas vidas. 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O comentário do 10. Tudo quanto te vier à mão. Tudo que desempenhamos em todas as áreas da vida requer o nosso melhor. E haverá atividades que jamais teremos oportunidades semelhantes de realizá-las. Por isso, o texto enfatiza a importância de aproveitar cada empreendimento, grande ou pequeno, com disposição e comprometimento. Aqueles que encaram o trabalho com tédio e má vontade produzem más obras e nunca serão modelo de excelência. Mas aqueles que veem em cada dia uma chance de glorificar o Senhor, atribuem honra a Ele por meio da sua maneira de viver e agir. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Continuando no comentário do bispo. Devido a isso, Deus sempre contará com eles para a realização da sua obra. Então, olha que interessante, né? Há um versículo que o apóstolo Paulo fala assim, olha, o que vocês mais precisam é de perseverança. Porque normalmente a pessoa, quando ela tenta fazer uma coisa, ela encontra a primeira dificuldade, o primeiro sentimento que dá nela é desistir, né? Por exemplo, a pessoa quer ler a Bíblia e ela começa a ler a Bíblia lá em Gênesis, por exemplo, e ela começa a ver aquele monte de nomes, né, de genealogia, e ela começa a desanimar. Ou por vezes ela está lendo algum livro da Bíblia e ela começa a desanimar porque ela não está entendendo nada. E aí ela fala, também eu não vou mais ler, ela põe o livro para lá e acabou. Quer dizer, a pessoa não persevera naquilo que ele quer. Então, tudo quanto te vier à mão, vem algo para suas mãos, por exemplo, uma corrente, você determinou, vou fazer essa corrente. Então, vá até o fim. Você determinou, vou buscar Deus todos os domingos. Vai até o fim. Você pegou um propósito, um envelope na reunião, você se tornou dizimista, vai até o fim. Você determinou, recebeu um trabalho, vai, persevera nele, dá o seu melhor. Quer dizer, em tudo que você fizer, esse é o conselho divino para qualquer pessoa que queira se dar bem com Deus. Aí o 11, voltei e me vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. O comentário diz o tempo e a oportunidade. Há aqueles que atribuem seus fracassos às desigualdades da vida, e há outros que, mesmo diante das dificuldades sofridas pela sua condição social ou familiar, ultrapassam os limites impostos e se sobressaem.
Isso prova que tanto o ímpio quanto o justo têm seus talentos e cabe a cada um desenvolvê-los para fazer a diferença no que realiza. Aquele que pertence a Deus não aceita ficar reclamando da situação, pelo contrário, aproveita as oportunidades que surgem, pois considera o seu êxito uma forma de testemunhar a sua fé. O tempo é o nosso maior tesouro diário que temos, né? A maior riqueza que nós possuímos. O 12, que também o homem não sabe o seu tempo, assim como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinheiros que se prendem com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se levantava daquele pobre homem, lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Então, melhor é a sabedoria do que a força. Quer dizer, a força é a força braçal, né? É você forçar uma situação, mas a sabedoria, ela tem mais força do que a força, porque a sabedoria, e principalmente, sobretudo, a que vem de Deus, te faz uma pessoa forte, né? E aí, seguindo aqui, para terminarmos, no 17, as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mas do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor a sabedoria do que as armas de guerra, porém, um só pecador destrói muitos bens. Espero que tenha gostado, né, desse capítulo de hoje. Eu gostei. Há tanta coisa ali que eu lembrei do meu princípio da fé. Eu ouvia muito sobre isso, né, nas reuniões de sexta-feira, por vezes na quarta-feira. Era ensinado isso aí. Era ensinado a gente perseverar, né? Além da oração forte, é natural haver na reunião da sexta-feira, né, aquela reunião de libertação, cura, milagres, mas havia um momento em que nós sentamos para ouvir uma palavra. E esse é o momento em que nós nos libertamos do velho homem, da velha natureza. Se você gostou, então deixa o seu gosto, deixa aqui o seu comentário. Vamos espalhar esse vídeo para mais pessoas ainda, para que elas possam conhecer a palavra de Deus. E Deus abençoe você. Vamos falar de Jesus todo dia.